E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje batendo um papo com a Itamara Ferreira, designer de mão cheia, manda muito bem. Vou fazer algumas perguntas para ela, algumas coisas que eu acho que interessam a vocês. Ela vai contar um pouquinho sobre os projetos, vai falar sobre algumas dicas. Esse é um papo bem legal, espero que vocês fiquem até o final, que tem muita coisa boa para rolar por aqui. Bem-vinda, Itamara. Obrigada, Moisés, obrigada pelo convite. Feliz de você estar aqui, bater um papo contigo. Adoro o teu trabalho. Obrigada. Eu acho que é um trabalho muito leve. Eu acho muito legal também a maneira como você fala no Instagram, se comunica, você está sempre atento ao que está acontecendo, está sempre ligada, dando dicas muito legais. E é um feed legal, assim, gostoso de ver, com conteúdo bem importante. Se você não conhece, vou colocar aqui embaixo. Vai ter todas as informações de como você consegue entrar em contato com ela, acompanhar no Instagram, nas redes sociais todas, no Behance. Se liga aí, tá bom? Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, conta um pouquinho da tua história, né? Como foi que você começou com design, como é que é a tua relação com design. Conta um pouquinho pra gente conta quem é Itamara Ferreira designer. Uma pergunta assim, filosófica, né? Entra lá. Mas vamos ver, né? Olha, eu sempre fui aquela pessoa que fazia a capa dos trabalhos no colégio, sabe? Que fazia todo o layout das coisas, que esquecia das aulas para poder desenhar. Então, e é engraçado porque eu acho que eu sempre soube meio que o que eu queria fazer, mas não sabia que isso tinha um nome, né? Eu acho que o design, pra galera, os estudantes, ele ainda é meio misterioso, assim. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era arquitetura, é o que estava mais próximo, ilustração, não sei o quê. Mas, por sorte do universo, minha, né? Não fechou turma para arquitetura e aí eu fui fazer design e, assim, me encantei desde a primeira vez, assim, eu acho que era isso mesmo. Eu queria era essa comunicação, era me comunicar com imagens, com tipografias, com cores, né? Então, eu comecei a faculdade em 2009, tive um hiato aí, eu tive que parar durante um ano, assim, né? E aí, depois voltei para a faculdade e me formei em 2013. E desde 2009, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer estágio numa TV universitária e trabalhar com edição de vídeo. Trabalhei com edição de vídeo de 4 anos, era meu estágio e quando eu voltei pra faculdade era o que pagava a minha faculdade. Então, na real, eu queria ser editora do Fantástico, olha meu sonho. Legal, olha. Meu sonho era... Não sei se alguém sabia disso já, legal. Eu vi as edições fantásticas de vídeo, eram lindas assim e tal. Mas aí a vida vai te levando, né? Você sabe como é que é. E aí eu trabalhei com várias coisas, trabalhei como fotógrafa de eventos, casamentos, as coisas todas já fiz, gente, debut, ensaios, gestantes, tudo isso já fiz. E aí eu fui contratada por uma agência de design e aí que eu comecei no universo das marcas, né, que eu não gostava quando eu estava na faculdade, eu achava assim super complexo, era a área que eu menos gostava. Mas quando você começa, eu acho que a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, né, eu acho que tem muito isso, né. E aí, quando eu comecei na agência, eu tinha que aprender, e eu comecei a aprender a estudar a fundo sobre branding, sobre toda essa parte, que eu falei, cara, é isso, eu acho que encontrei minha área dentro do design. E aí, desde então, na agência eu fui contratada em 2012, assim, mais ou menos, e aí, desde então, eu já trabalho com marcas, assim, e tamo aí, assim, trabalhando. E aí, eu trabalhei na agência até 2015, em 2015 eu saí e empreendo desde então. Então, já vamos fazer 5 anos. Legal, 5 anos. Já é uma história. Nessa carreira só. E uma outra coisa que você falou aí, isso é uma percepção minha. Sim. Essa visão, esse conhecimento sobre o que é o design, o que é o trabalho dos designers, isso é uma coisa que tem crescido muito nos últimos anos. Não sei se você concorda. Você falou 2009, Concordo. quando você entrou na faculdade, nem todo mundo conhecia. E hoje, sim, eu acho que o design está na boca de todo mundo. Eu brinco muito que eu vejo muito a Apple como uma das causas disso, né, o fato de uma referência muito grande dela ter trazido a valorização dos produtos através de um design bem feito de embalagem, de produto e tudo mais. Mas fora outros fatores de aplicativos, não sei, tem muitas coisas que somam aí, mas a gente vê que hoje muita gente sabe o que é design, desde cedo tem interesse. Eu vejo muita gente nova. Sim, comentando, eu tenho a mesma percepção. Tenho a mesma percepção e eu acho assim que é porque antigamente a gente até conseguia se diferenciar por tecnologia, por qualidade, as pessoas achavam que qualidade era, por marketing, por propaganda, por qualquer outra coisa. E só que isso começou a ficar globalizado demais, a tecnologia ela começou a ficar meio democrática, assim, todo mundo tem acesso a tudo, e com a rede social, então, a informação tá tudo para todo mundo. Então, eu acho que as pessoas começaram a perceber que elas precisam de uma nova forma de se diferenciar, sabe?
E o design está diretamente ligado a essa percepção do valor, né? A essa construção da percepção. Então, uma marca, ela não é só aquilo que ela vende, né? Até porque se ela não mostrar que o que ela vende é bom, as pessoas não vão consumir. Então, uma marca é o que o público diz que ela é, né? E o design está diretamente ligado a isso, né? A essa construção do valor. Claro, legal. Percepção. E essa questão da internet mudou tudo, né? Hoje, uma pessoa no interior, eu sou do Amazonas, às vezes lá no interior do Amazonas, um lugar super isolado, se ela tiver acesso à internet, ela vai ver produtos de boa qualidade, vai ver marcas bonitas, ela vai ter um novo referencial. E ela vai querer isso para ela também, né? Porque o Instagram também, ele meio que te força a consumir o visual, né? Muito mais do que antes, né? Uhum. E assim, é claro, nós seres humanos, a gente é visual, né? Então assim, a gente tem lá a parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que processa as imagens muito mais rápido do que o raciocínio, de você ter que pensar e refletir sobre aquilo. Então a gente vê isso com o Instagram, né? Você assustou, você deu 2 cliques e curtiu, né? Então tem toda essa pira aí, né? Então o Instagram também valorizou muito essa parte do design, essa parte do feed, dos filtros. O que dá mais, o que converte mais, né? É isso, né? Então eu acho que isso difundiu de uma forma assim muito louca aqui pelo Brasil. Legal, legal. Outra coisa que eu queria saber de ti é o seguinte, falando sobre o Instagram, eu percebo muito nos teus stories um olhar muito crítico, muito atencioso, muito observador, que está sempre percebendo como que o design está interagindo com a tua vida, com o teu dia a dia. Você vai lá e aponta uma marca no lugar onde você vai, você aponta um produto, você traz recomendações, o que poderia ter sido feito diferente, como você poderia fazer de uma outra maneira, talvez melhor ou pior. Na verdade, assim, você vai lá e mostra pontos muito interessantes que trazem discussões, levantam questionamentos muito legais para quem está te seguindo. Como que é isso aí? Você treinou esse olhar? Você sempre teve isso? Você acha que isso se ampliou de um tempo para cá? Você exercitou? Como que é? Porque eu acho que tem muita gente que queria ter isso. Como que eu faço para onde eu chego? Onde eu chegar eu conseguir olhar e ter essas sacadas? Você acha que dá para exercitar isso? Como foi contigo? Cara, essa pergunta é sensacional, assim. Porque, na verdade, o que era como é que eu posso dizer? A origem disso, né? A raiz disso. É que eu queria mostrar para as pessoas, para os meus amigos, inclusive, que eles também consomem design. Todo mundo consome design. Porque antes as pessoas falavam assim, eu já escutei assim, não, porque você deu muito certo com o seu talento. E eu falava assim, caramba, mas não é um talento, é o treino do olhar, é percepção. Então eu escutava muito isso, assim, mas isso é só pra você que é criativo. E eu falava, gente, mas qualquer pessoa pode ser criativa, você exercita a criatividade o tempo todo. Então eu queria mostrar para as pessoas que o design estava em todos os lugares. Que ele muda as suas dinâmicas sociais, né? E não só de você designer, você é pessoa, sabe? Então se você consome marca, se você consome qualquer tipo de comunicação visual, você consome design. E aí eu comecei devagarzinho meio que mostrando isso para as pessoas, assim, olha, o design tá aqui, olha, o design tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí foi quando também eu comecei a comecei a produzir o conteúdo, comecei com os meus cursos, comecei a dar palestra. Então meio que quando você começa a produzir o conteúdo, você tem que ter um olhar um pouco mais sensível para poder também adquirir esse conteúdo, né? Você não consegue passar uma coisa que você não aprendeu antes, né? Então eu começava a consumir as coisas de uma forma mais atenciosa. Por quê? Porque eu precisava repassar isso. Legal. Então toda vez que eu tava andando, eu falava, isso é legal, acho que as pessoas vão conseguir ter uma percepção legal aqui, né? E eu acho, você tinha falado se isso se dá pra aprender isso, né? Eu acho que tá basicamente ligado à sensibilidade e percepção, assim. Porque muitas vezes e isso não só no design, tá? Eu acho que na vida. Sim. Porque muitas vezes a gente passa pela vida, assim, meio que alheio, né? Vai olhando assim e tal. Eu acho que é parar e falar, olha, as coisas estão acontecendo, sabe? E eu falo muito disso, gente, a vida acontece o tempo todo ao seu redor. Só que poucas pessoas param pra olhar isso. Então, assim, hoje, quando eu analiso, a última marca que eu analisei foi num shopping, eu realmente estava vivendo isso. Eu vi, achei sensacional. Se liga, eu tava parada, sentada, tomando meu sorvete. E eu tinha passado várias vezes na frente desse shopping e eu não conseguia achar a marca. E eu falei, cara, isso seria legal. Acho que todo mundo vai num shopping ou vai num supermercado ou precisa saber o nome, tem um supermercado como um ponto de referência. Todo mundo, sabe? E eu parei e falei, cara, acho que as pessoas vão identificar. E aí eu parei e fiz o conteúdo, assim. Então eu acho que é uma mistura, uma sinestesia. Legal. Assim. Esse exemplo aí me chama muita atenção porque realmente eu já acho que o nome diferenciador dele é muito fraco.
É um nome fraco, Comum. assim, é comum. Você vai ter um monte igual. Eles podiam ter pensado uma coisa um pouco diferente. Sim. Mas eu nunca tinha me ligado na falta de homogeneidade no trabalho de identidade visual. Eu falei, meu Deus. Como que você entra num lugar se você não sabe onde você tá entrando, sabe? Depois eu vou deixar salvo isso aí depois lá no Instagram pra vocês darem uma olhada, que ficou legal. Vale a pena, foi muito análise. legal mesmo. O que mais queria te perguntar? Você já está há 5 anos em carreira solo, né? Mas já tem aí desde 2012, você falou que você já trabalhou em agência, já são 8 anos. Isso. Tem algum projeto que você acha que foi assim, pô, esse projeto foi um divisor de águas na minha carreira? Ou algum que você tem um carinho especial? Eu particularmente, tenho alguns projetos que eu acho muito legais, assim. O Via Mestra, o Lê Café, o Vitor Naben. Fora outros, assim, esses 3 me chamaram muita atenção, muita atenção. Você tem algum assim que você diz, pô, isso aqui mudou, ou as pessoas começaram a me olhar diferente, ou eu consegui muitos clientes? Tem algum desses? Tem um que foi o meu primeiro projeto de marca, assim, de forma profissional. Meu primeiro projeto de identidade visual, na real, que eu fiz tudo. Que é o do Fator 15. Eu acho que... O do Fator 15 eu não coloquei no site, ele é um projeto bastante antigo, assim. Ele é um projeto de 2010, se eu não me engano, assim. Então tem aí 10 anos. 10 anos. E aí foi meu primeiro projeto e ele aconteceu de uma forma muito despretensiosa, mas não 100%. É porque assim, quando eu trabalhei no estúdio de fotografia, com diagramação de álbuns, foi quando eu entrei nesse mundo também, e a fotógrafa, ela queria criar um blog voltado para meninas de 15 anos, era isso que ela queria fazer. Ela tinha um projeto de 15 anos, ela queria produzir conteúdo, ela queria ter um projeto para fotografar essas meninas, auxiliar, porque é uma área, é uma fase muito difícil, as meninas também inseguras. E aí ela me pediu para criar a capa do blog, foi isso. Ita, cria a capa do blog que eu vou colocar no Facebook. O Facebook ainda tava lá em cima. E aí eu falei, legal. Aí ela, vamos colocar um nome, para colocar o nome do blog e tal, do Fator 15. Eu falei, legal. E aí eu fui pra casa. Só que eu falei, beleza, pra eu criar uma capa eu preciso criar uma identidade, precisa ficar homogênea, assim. Isso era 2010, eu tinha parado a faculdade no segundo período, ainda tava, descobrindo. E aí eu falei, eu acho que eu vou precisar de uma assinatura. Então eu fui nessa e tal. E na época meu namorado me ajudou, assim, a identificar esse conceito, como que eu poderia fazer isso. E eu fiquei naquela. E eu lembro que a gente tava super angustiado e aí a gente foi na cozinha tomar uma água, assim. E aí, quando a gente chegou na cozinha, daí a mãe dele tinha tomado água e tava a marca do batom, assim. E aí eu lembro que a gente olhou, tipo, cara, o batom, tipo assim, as meninas de 15 anos, elas estão começando a usar a maquiagem, e a boca, e o batom, e E aí, enfim, aí criou, e eu criei toda a identidade pra ela, que ela não esperava, e cheguei pra ela e falei, então, tem um projeto maior aqui. E eu mostrei pra ela e ela ficou super emocionada e o projeto tomou uma proporção grande, que não era só um blog, assim, e o projeto tomou uma proporção muito grande e ele me deu muita visibilidade depois, porque as pessoas começaram a gostar, assim, da história e queriam que eu contasse a história. E até hoje, tem 10 anos, a marca é a mesma ainda e eu ainda acho que ela é atual. Legal. E ela me levou pra muitos lugares, assim, mas não sei se seria, assim, um divisor de águas, é um projeto que eu tenho muito carinho, porque foi minha primeira identidade. Mas não seria um projeto, mas foi um convite que eu recebi, que ele foi o divisor de águas. Foi quando eu fui convidada para dar o meu primeiro curso online, eu ia falar lá no sul, estou aqui em Floripa, em Balneário Camboriú, e era um curso online ao vivo. E aí esse curso online foi o meu divisor mesmo da minha carreira. Então a minha carreira antes e depois da Fotos TV. Foi muito legal. Que ano que foi? Foi 2016. Foi no início de 2016. E aí eu dei esse curso online, era ao vivo, enquanto estava acontecendo. Então você pensa que eu ainda não tinha dado um curso e de repente era ao vivo pro Brasil inteiro, né? Minha primeira, assim, ligação com a câmera. E foi super legal, assim, eu me senti muito à vontade e foi naquele momento que eu percebi que eu gostava muito de produzir os conteúdos e de compartilhar conhecimento. Legal. E aí, isso te gerou o quê? Te gerou novos contatos, te gerou contratos? Ou foi mais ou mais o fato de você se perceber como uma produtora de conteúdo? Não, foi tudo, assim. Foi a minha percepção, porque as pessoas me perguntavam, mas você já dá aula, né? Eu falava, não, é a primeira vez. Elas, como assim, sabe? Assim, como era fluido, então eu descobri que era algo que eu... E é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que a gente só é bom em uma coisa. E aí você tem que fazer essa coisa o resto da vida, né? E não é assim. Aí eu descobri que era mais uma coisa que eu gostava de fazer. Legal. Falei,
cara, então além de fazer o que eu faço, que eu amo, design, eu posso ensinar outras pessoas a amar o que elas fazem também, fazer bem, evoluir e tal. E aí, claro, me gerou essa autoridade, então, porque estava repassando conteúdo, mas me gerou mais visibilidade, mais contratos. Enfim, acho que foi um boom, assim. E aí você só vai crescendo, só crescendo. Legal, legal. Sempre tem esses momentos que marcam, né? E é muito legal quando a gente encontra, como eu estava te contando um pouco da minha história também, né? Quando eu percebi que eu podia juntar um monte de coisas que eu tinha feito já ao longo de vários anos que aparentemente eram super desconexas, ter trabalhado como sound designer, ter feito faculdade de direito, ter feito mestrado, ter trabalhado muito com contrato. De repente você junta tudo e diz, pô, que legal. Cara, é isso, porque eu acho muito louco isso. E eu imagino que você deva perceber, muita gente que está começando, assim, e eu gosto de falar muito para esse público, porque eu me vejo muito neles, assim. Então, quando eu estava começando, eu também fiz muita coisa. Aí eu fiz edição de vídeo, aí trabalhei com diagramação de áudios, com fotografia, com ilustração, depois fui pra agência, fazia storyboard de vídeos. Então, eu parava e falava assim, nossa, mas eu faço muita coisa e não faço nada. E ficava extremamente angustiada. Imagina que é essa sensação, né? Você fica assim, cara, e aí, né? Só que depois, eu lembro que um amigo me aconselhou muito bem. Ele falou assim, cara, no futuro você vai agradecer por essa quantidade de coisas que você está aprendendo, assim. E aí hoje você vê o quanto isso agrega, né? Sim, nessa carreira. Sim. Você vê que você consegue juntar tudo e ser um profissional muito mais, assim, com uma visão muito maior. Sim, né? Você traz uma visão diferente de quem só fez a mesma coisa a vida toda. Sim. Eu também, isso é uma coisa que eu falo. Se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho pro meu eu angustiado, deprimido, ansioso de 17 anos, eu teria dito, cara, faz o que tu quiser fazer, que você vai encontrar uma maneira lá na frente de ganhar dinheiro com isso, ser feliz. Então, para quem está começando hoje aí, diz, eu não sei se eu vou trabalhar com identidade visual, não sei se eu vou fazer motion, não sei o que eu vou trabalhar. Vai fazendo, começa a fazer, até para você ver se você gosta mesmo da prática. Às vezes, idealmente é lindo, é maravilhoso, mas às vezes o dia a dia, como eu te falei, sound design eu adorava, mas depois de um tempo eu não podia ouvir música, que eu mais amo. Não tinha tempo de ouvir música, então isso começou a me matar. Não consigo trabalhar com música. Isso eu aprendi já, em 2 meses da minha vida. Então, às vezes é isso, mergulha, mas você vai tirar coisas legais, né? Você vai ter conhecimentos que vão ser úteis no futuro. É devagarinho que a vida dá certo, galera. Não é assim, nessa pressa toda. Calma, relaxa. Legal. Então vamos lá, agora eu vou te perguntar sobre um assunto que eu acho muito legal, que é o teu curso. O Layoutar, um curso que eu tenho vontade de fazer. Não tive a chance ainda, porque você tem que fazer um online, a gente vai já falar sobre isso. E é um curso que é para designers e para todo mundo que trabalha com layout. Né? Então, eu não sou designer, mas tenho que fazer layout direto, porque eu faço posts no Instagram, eu mesmo edito meus vídeos, coloco no YouTube. Então, eu tenho que ter uma noção mínima, né? Porque hoje em dia, como a gente está falando, sem design você não vende. Então, me conta um pouquinho como foi que surgiu, quais são os teus planos para ele, se vai vir uma versão online em 2020 ainda. Conta aí pra gente. Vamos lá. Então, quando eu dei o curso em Balneário, em 2016, as pessoas começaram a pedir mais cursos, né? E eu fiquei assim, gente, será que eu vou? Será que eu consigo sozinha isso, né? Porque no início você fica meio assim com medo. E aí eu fiz um teste, lancei lá em Valadares, e já na primeira turma vieram alunos, assim, de outras cidades, e eu fiquei super feliz, assim. E foi um teste, assim, testei o conteúdo, testei a dinâmica, vi qual era a necessidade realmente das pessoas, qual era o público que atraía, né? Sim. Então, eu comecei a sentir isso. E eu vi que era bem variada a turma, assim. Então, tinham professores de primário, cara, que precisavam olha que isso que interessante. Legal. Que precisavam de dinâmicas, precisavam saber como utilizar as cores, como, né? A galera do marketing, enfim, arquitetos e tal. E aí eu fui aprimorando, então já abri ele em outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, lá em BH. E fui testando e fui melhorando a dinâmica, fui entendendo mais o público e tal. E o Layoutar surgiu exatamente dessa minha vontade de mostrar para as pessoas que o design está em todos os lugares. Então, não interessa se você é da área do design e já é básico, né? Você precisa saber a teoria. E o Layoutar, ele vem da base do design. Eu ensino como o design funciona, né? Então, não é bom gosto, não é opinião, não é achismo, não é intuição. Existe um conceito, existem teorias que vão justificar por que você tem que colocar uma informação de um lado e não do outro, como você tem que colocar as cores, como você tem que dispor as informações, o layout.
Então eu ensino essa base, então não só para os designers que precisam ter essa base, eu falo muito com os designers, assim, não existe você querer fazer uma coisa mirabolante se você não faz o feijão com arroz bem feito. Eu acho que na verdade vale muito mais você saber o feijão com arroz muito bem feito e também para as outras pessoas que precisam do layout. Então, se você consome design, você precisa do design no dia a dia, seja fazendo igual você faz, né? Você faz seus próprios posts, tem que fazer uma capa para o Facebook, tem que trazer uma capa para o seu YouTube, né? Você tem que fazer uma capa das suas lives. E você precisa do design no dia a dia. Se você precisa, olha que interessante, se você precisa gerenciar um design, você precisa aprovar o projeto de um designer. Como você vai aprovar um projeto de um designer se você não tem noção de design? Olha isso. Qualquer coisa pode ser vendida para você, né? Vai passar como bem feita, porque foi feito por um profissional e às vezes pode nem sempre estar te atendendo bem. Exato. Então como é que você sabe que algo te incomoda, mas você não sabe externar o que é? O que me incomoda? Não sei. Então tá ruim o quê, né? Então é isso, é a gente conseguir. Eu acho que o layoutar traz a consciência do mundo que a gente vive, do mundo visual que a gente vive. Então, quando você consumir algo visual, você vai ter a consciência de como aquilo te afeta, né? Ou de como você consome aquilo e de como você pode se comunicar visualmente. Porque a gente se comunica verbalmente, oralmente, enfim, né? Pela escrita. E a gente se comunica visualmente também é uma área da comunicação, né? Sim, importantíssimo. Então, claro, total. E hoje, né, como a gente falou da importância do design, o design está em todos os lugares. Então, o layoutar, ele veio dessa minha vontade de mostrar que o design está em todos os lugares. E, claro, fiz as turmas presenciais, que eu amo as turmas presenciais, eu amo as trocas, eu amo ver a cara das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer atingir, né, as pessoas que estão lá no interior e não conseguem vir até as capitais, mas que gostariam de ter acesso. E eu tenho muita vontade, já estamos planejando o Layoutar 2020, vai sair, gente, vai sair, teremos Layoutar 2020. Eu acho que vai ser um sucesso, acho que vai ser um sucesso. Ai, pois é, vamos lá, estamos trabalhando para isso. Vou entrar na primeira turma. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, fora o Layoutar online, né, para todo mundo aí no Brasil poder acessar, quais são teus planos? Conta um pouquinho dos teus planos para 2020, se tem alguma outra... Já está encerrando aqui, foi ótimo o papo, mas eu quero assim, termina contando pra gente quais são teus planos para 2020 e além disso, se você tem alguma dica legal para quem está começando aí. Como eu te falei, com 17 anos, há 21 anos atrás eu voltaria e diria para mim, cara... só mergulha de cabeça e faz as coisas que você vai encontrar um caminho, né? Se você gostar mesmo, você vai encontrar um caminho. Essa é a dica. Dá uma dica que você daria para um designer que está começando agora, ou para quem está começando a estudar design, está pensando em fazer um curso. O que você diria para essa pessoa e quais são os teus planos? Conta pra gente aí. Vou começar pela dica. Posso começar pela dica? Vamos lá. Porque eu adoro as pessoas que estão começando, cara. Eu sou apaixonada. Nossa, eu tenho tantas dicas. Deixa eu ver aqui que eu acho mais importante. Eu acho que uma dica importante, que quando a gente está começando a gente meio que fica encanado demais, é assim, não está todo mundo olhando pra você, cara. Sabe? Fica calmo, cara. Às vezes a gente acha que tá todo mundo meio que olhando e julgando a gente, e aí a gente não mostra o nosso trabalho, a gente não expõe nossas ideias, a gente não troca ideias. Que é uma coisa tão importante, você falar uma ideia e receber outra, né? Então é isso, olha, eu acho que seria a principal dica é isso, assim, as pessoas não estão tão aí pra você, sabe? Isso pode parecer negativo, mas é extremamente positivo, né? Libertador. É libertador, você falar assim, cara, para, as pessoas não estão julgando você tanto não assim. Você não é o centro do universo. Isso! E olha, isso é muito legal! Mas é muito bom. Isso é ótimo, né? É muito bom. Isso é muito bom, muito sabe? Bom. Eu acho que às vezes a gente vê as pessoas falando que a gente tem que se sentir especial demais, mas não, cara, você faz parte do todo e isso é legal, sabe? Se sinta parte do todo e compartilhe suas ideias, jogue pro universo, traga de volta, é isso, né? Compartilhar. Eu acho, tem aquela frase que as pessoas conhecem que é: quem não compartilha vive numa ilha, e eu acho que é isso. Eu acho que você precisa compartilhar para poder ir pro mundo, né? Perfeito. E eu tenho visto isso cada vez mais. Os designers que eu conheço, que hoje estão super bem, são os que mais compartilham. Sim, entregam. E de coração, né? Porque curtem e eles percebem que não tem espaço, não vai morrer neles. É isso, Moisés. E também tem esse medo, né? Das pessoas acharem, vão tomar meu lugar se eu compartilhar. E não é. Eu acho que, cara, se alguém for roubar a sua originalidade por causa de uma ideia que você deu, então eu acho que o problema tá com
com você. Acho que você tá precisando consumir mais coisas, né? Se expandir, né? Sim, eu não me importo com isso. Ih, gente, se copiar uma vez, você faz outra, né? Faz outra. Belíssima dica, isso é verdade. Você não é a coisa mais especial do universo. Isso é muito bom. Isso é ótimo. E os seus planos para 2020? Vamos lá, os meus planos. Então, o primeiro plano, o mais importante, top 1, é o Leotar Online. Então, estou aqui estudando pra caramba, gente, olha. Estudando muito, todo o processo, todo o método que isso vai acontecer. Ainda não vou ter uma data certa para fazer, porque a gente faz planejamento, mas a gente sabe que isso vai mudando, A vida acontece A vida acontece, a vida acontece no meio. Mas esse ano sai, então estamos trabalhando para isso. E um segundo plano, aprendi que a gente não pode traçar tantos planos assim. Então são duas estratégias que teremos esse ano. Teremos o curso online e o segundo, eu quero aumentar mais os canais de produção de conteúdo. Legal. Então, a galera que me segue já tá acompanhando aí, que eu já tô alimentando mais o YouTube, já fiz o canal, o perfil do podcast, né? Então, quero aumentar mais esses braços de conteúdo, assim, para levar para vocês de formas diferentes, mais conteúdo, para que a gente possa crescer juntos a nossa comunidade de designers. Olha aí, compartilhando. Sim. Faz o que fala. Mas legal. Então, eu acho que são 2 planos muito bons. E é isso mesmo. Não adianta a gente fazer 10, porque a gente só vai se frustrar. Não dá, ficar ansioso e não vai conseguir colocar nenhum. 2 planos por ano, tá ótimo. 3 no máximo, sendo que um pode virar ano que vem. Tem isso. Um pode ficar ali pro ano que vem, tá certo. Eu queria te agradecer muito. Acompanhe o trabalho dela. Vou deixar de novo... Vai lá na descrição, vai ter link pro Instagram, vai ter link pro Behance, pro podcast, pro YouTube, tudo. Acompanhem, tem muito conteúdo legal, vocês vão aprender muito, não vão se arrepender. Quando o Leotar sair, vamos nos ver lá na primeira turma, que eu vou estar lá também. Beleza? Obrigada, Moisés. Obrigada mesmo. Foi muito legal. Até mais.